São Paulo, a maior cidade do Brasil, é conhecida por sua agitação, sua mistura de culturas e pela grandeza de sua arquitetura moderna. Mas por baixo da vida frenética e dos arranha-céus imponentes, a cidade guarda segredos antigos e sombrios, muitos dos quais ninguém ousa desvendar. Um desses segredos está escondido no coração de São Paulo, dentro de um dos pontos turísticos mais icônicos da cidade e o mercado municipal, ou simplesmente Mercadão, com suas imponentes arcadas e o aroma de frutas e queijos frescos. O Mercadão atrai milhares de turistas e moradores todos os dias, mas poucos sabem que à noite este lugar ganha uma aura macabra. E o que se esconde entre suas paredes vai muito além das mercadorias que ali são vendidas. A história começa no final dos anos 1950, quando o mercado municipal já era um centro de comércio movimentado e vital para a cidade. No entanto, poucos sabiam que havia algo estranho acontecendo nas profundezas do edifício. Muitos dos trabalhadores mais antigos começaram a relatar incidentes bizarros, sons inexplicáveis e aparições no local. O mistério começou a se intensificar após o desaparecimento de um homem muito conhecido no mercado. Seu nome era Antônio Siqueira, um comerciante que havia trabalhado no mercado municipal por mais de 30 anos, vendendo carnes frescas e produtos locais. Antônio era um homem simples, de aparência séria, mas sempre prestativo com seus clientes e colegas de trabalho. Seu estande era conhecido por estar sempre bem organizado, com um atendimento impecável. No entanto, tudo mudou no dia em que ele desapareceu, sem deixar rastros. Era uma noite fria de inverno, e o mercado municipal estava prestes a fechar quando Antônio desapareceu. Ninguém o viu sair do local, e seu posto de trabalho estava intacto, como se ele tivesse simplesmente evaporado no ar. Seus colegas procuraram por horas, perguntando aos outros vendedores se alguém o tinha visto. Nada! O caso foi rapidamente reportado à polícia, mas nunca houve um sinal de Antônio. Sua desaparição continuou sendo um mistério não resolvido, mas o mistério não parou por aí. Nas semanas seguintes, os trabalhadores começaram a relatar algo ainda mais estranho. Sons incomuns de batidas, vozes sussurrantes e até mesmo passos pesados eram ouvidos nas caladas da noite, quando o mercado estava deserto. Alguns afirmavam que podiam sentir uma presença estranha, como se alguém estivesse observando-os das sombras. Não demorou muito para que os rumores se espalhassem. O que começou como simples histórias de assombração logo se transformou em algo mais sério. Durante a madrugada, as câmeras de segurança do mercado começaram a registrar uma figura estranha e indistinta. A princípio, ninguém acreditava, mas quando as imagens começaram a se repetir, as suspeitas de que algo sobrenatural estava ocorrendo se tornaram reais. As filmagens mostravam uma silhueta vaga, mas sem dúvida humana, caminhando pelos corredores vazios do mercado municipal, sempre na mesma hora da noite, aproximadamente às 2 horas da manhã. As imagens não eram claras o suficiente para identificar a figura, mas o que mais chamou a atenção dos seguranças foi o fato de que a figura parecia estar sempre próxima ao local onde Antônio Siqueira havia desaparecido. O que era ainda mais perturbador eram os sons capturados pelas câmeras de segurança. Risadas baixas e sussurros que se misturavam com o ruído do vento. Quem estava fazendo aqueles sons? Era uma presença física ou algo de outro mundo? A história de Antônio Siqueira e os eventos que começaram a acontecer no mercado municipal logo atraíram a atenção de paranormais, investigadores de fenômenos sobrenaturais e jornalistas. Em 1962, um famoso parapsicólogo decidiu investigar o local e passou a noite no mercado municipal. Sua experiência foi aterradora. Ele relatou sentir uma presença opressiva enquanto se aproximava do setor onde Antônio havia trabalhado, como se uma força invisível estivesse tentando impedi-lo de entrar. Na madrugada daquela noite, ele gravou um áudio onde se podia ouvir uma voz rouca e abafada dizendo: "Não posso ir, não posso sair." O parapsicólogo ficou tão abalado que dias depois declarou que o mercado municipal estava de fato assombrado. "É como se a alma de Antônio Siqueira tivesse presa ali", disse ele em entrevista após a investigação. Com o tempo, a história do desaparecimento de Antônio Siqueira e os fenômenos sobrenaturais no mercado municipal se tornaram lendas urbanas famosas entre os moradores de São Paulo. Mas o que realmente aconteceu com Antônio? Será que sua alma ainda vaga pelo mercado à noite, esperando por respostas que nunca virão? O que é certo é que até hoje, muitas pessoas afirmam sentir a presença de algo estranho e arrepiante no local.
A história do Mercadão e do fantasma de Antônio Siqueira permanece até hoje, um mistério sem solução. Muitos dizem que, à noite, quando o mercado está fechado e as luzes se apagam, se pode ouvir o som de passos solitários caminhando pelos corredores vazios. E, em algumas noites mais sombrias, a figura fantasmagórica de um homem, com um semblante marcado pelo tempo, parece surgir das sombras, vagando sem rumo, como se estivesse à procura de algo ou alguém. Nos anos seguintes à investigação do parapsicólogo e das histórias sobre o desaparecimento de Antônio Siqueira, o mercado municipal de São Paulo se tornou um lugar de curiosidade e medo para muitos. Os relatos de trabalhadores e visitantes se tornaram mais frequentes, e a presença de algo inexplicável se intensificava nas noites de lua cheia, quando o mercado ficava fechado. A história da assombração do Mercadão ganhou um novo capítulo em 1985, quando, inexplicavelmente, o corpo de Antônio Siqueira foi encontrado em circunstâncias tão estranhas quanto o seu desaparecimento. Ele não estava em lugar nenhum perto do mercado municipal, mas sim em um antigo armazém abandonado nos fundos de São Paulo, bem distante do mercado. O que mais impressionou foi o estado de seu corpo. Ele estava congelado como se tivesse sido retirado de um bloqueio de gelo, e parecia não ter envelhecido um único dia, desde a sua perda, apesar de terem se passado mais de 20 anos. O local onde o corpo foi encontrado tinha sido um depósito desativado, com pouca circulação de pessoas, e não havia qualquer explicação lógica sobre como Antônio poderia ter chegado até lá. Os investigadores que analisaram o caso ficaram perplexos, pois a área estava totalmente isolada, e não havia sinais de entrada forçada ou qualquer outro indício de que alguém tivesse colocado o corpo ali. Como ele foi parar no armazém e por que estava em tão perfeito estado? O mistério parecia crescer ainda mais. A sensação de estranheza aumentava, já que os trabalhadores e visitantes que passavam pelo mercado municipal começaram a relatar uma sensação de presença mais forte do que nunca. Muitos afirmavam que, ao atravessar certos corredores do mercado durante a noite, sentiam como se algo os seguisse. Passos apressados, respirações ofegantes e até a sensação de que estavam sendo observados eram comuns entre aqueles que ficavam por lá após o fechamento. Foi em 1992 que a lenda ganhou proporções ainda maiores, quando a equipe de filmagem de um famoso programa de televisão decidiu investigar a história de Antônio Siqueira. Eles tinham ouvido falar das estranhas aparições no mercado e estavam dispostos a filmar o que se passava ali. O grupo chegou ao mercado municipal por volta das 22 horas, com câmeras e equipamentos para registrar qualquer evento inexplicável. Após algumas horas filmando as instalações do mercado, eles se depararam com algo que jamais poderiam ter imaginado. Durante uma filmagem na parte mais antiga do mercado, uma das câmeras capturou claramente uma figura humana que atravessava um corredor escuro. Não era um simples borrão ou efeito causado pela baixa luminosidade. O que a câmera capturou foi um homem que se movia lentamente, com uma expressão estranha no rosto, parecendo procurar algo. Ao aproximarem-se da figura, a câmera registrou um sorriso sinistro, mas o que realmente causou pavor foi o fato de a imagem parecer borrar à medida que a figura se aproximava, como se estivesse se desmaterializando. Quando o operador da câmera tentou se aproximar ainda mais, a imagem simplesmente desapareceu. O homem havia sumido no ar, sem deixar vestígios. O que estava acontecendo ali? Quem era aquele homem? O mais aterrador foi o que o grupo de filmagem encontrou pouco depois. Em uma das câmeras, uma imagem distinta de Antônio Siqueira foi capturada, visivelmente mais jovem, mas com o mesmo olhar distante e vazio. Ele estava parado em frente a um dos estandes de carnes, olhando para a câmera, mas sem demonstrar nenhuma emoção. O que mais parecia estranho era que, apesar de sua imagem ser capturada no vídeo, ninguém o havia visto enquanto estavam no mercado. A equipe de filmagem, aterrorizada, decidiu deixar o mercado municipal imediatamente. No dia seguinte, a fita foi analisada, mas algo inexplicável aconteceu. Os registros da câmera que haviam capturado a imagem de Antônio estavam completamente corrompidos. Não havia vestígios da gravação, exceto por algumas faixas coloridas e imagens estáticas sem sentido. A lenda sobre o fantasma de Antônio Siqueira nunca deixou o mercado municipal, e com o tempo ela se espalhou para além das fronteiras de São Paulo. Muitos turistas e moradores
por curiosidade ou desafio, tentaram passar uma noite no mercado, mas a maioria não conseguiu resistir ao medo. Aqueles que ousaram voltar à noite relatavam a mesma sensação de presença opressiva e os passos furtivos que os seguiam, como se estivessem sendo observados por algo além do nosso mundo. Hoje, o mercado municipal continua sendo um ponto turístico famoso, mas poucos sabem sobre os mistérios e segredos que ele guarda. As lendas de Antônio Siqueira e o Mercado Assombrado ainda vivem entre os sussurros da cidade. E o que aconteceu com ele continua sendo um enigma. O Mercado Municipal de São Paulo permanece como um lugar onde o passado e o sobrenatural se encontram. As luzes do mercado brilham intensamente durante o dia, mas à noite, quando o silêncio toma conta, o lugar parece respirar com uma energia diferente, como se algo ou alguém menos ainda estivesse por ali à espera de respostas. E talvez, se você se aventurar por lá, numa noite solitária, você também possa ouvir os passos de Antônio Siqueira ecoando no silêncio, como se ele ainda estivesse à procura de algo que até hoje ninguém conseguiu entender. O que aconteceu com ele? Por que sua alma ainda vaga pelos corredores do mercado municipal? O mistério nunca será totalmente resolvido, mas a presença dele, de algum modo, sempre será sentida.